Agora então nós vamos gravar a revisão desse conteúdo de recursos tecnológicos aplicados às alterações estéticas para a gente finalizar nosso conteúdo desse semestre e que vocês tragam a memória de todos os equipamentos que a gente estudou durante o semestre. Então, durante o semestre, nós estudamos eletrolipólise e corrente russa na sala de aula. Depois, nós entramos em ambiente virtual, onde a gente trabalhou em dermoterapia. Trabalhou assim, a gente estudou teoricamente em dermoterapia ou dermotonia, ultrassom, a radiofrequência, LED laser, criolipólise e ondas de choque. Na verdade, esses conteúdos eles foram apresentados para vocês de forma que quais são suas indicações, quais seriam suas contraindicações, em quais casos estéticos eu utilizaria esses recursos, não no sentido de manuseio, mas sim de escolha de recurso para o melhor, com melhor opção daquele protocolo, tá? Então, a gente estudou lá na sala de aula eletrolipólise. Eletrolipólise é um equipamento que a gente vai utilizar tanto agulhas ou eletrodos para fazer o estímulo do metabolismo na região de gordura localizada, tá? Nós temos o método percutâneo, que é o método com a utilização de agulhas, no qual a gente vê resultados significativos, interessantes. E temos também o método transcutâneo, que é com a utilização de eletrodos de silicone, mas que observamos um resultado aquém do que o resultado encontrado nas agulhas no método percutâneo. Então, quando a gente trabalha com as agulhas, nós identificamos a região de gordura localizada, nós vamos colocar as agulhas em pares, sendo um eletrodo positivo, o outro negativo, e a gente trabalha ali com em torno de 25 Hz de frequência, a corrente da eletrolipólise a gente pode fazer com a microcorrentes de preferência, tá? Justamente porque quando a gente retira essas agulhas para não oxidar o local da aplicação da agulha. Tá? Então, estímulo lipolítico concorrente, a gente tem a eletrolipólise, ok? Lembrar que só eletrolipólise a gente não consegue redução de pesos, apenas redução de medida e remodelagem, visto que depois dessa técnica você pode ou fazer a utilização de uma atividade física ou corrente russa, ou a própria massagem para modelar a região. A corrente russa, ela vai gerar um potencial de ação, que no caso, quando a gente tem a intenção de fazer o exercício, a gente promove esse potencial de ação na comunicação neuromuscular. Quando a gente está no ambiente estético, é nosso equipamento que vai fazer desencadear esse potencial de ação. E você vai escolher a musculatura envolvida e vai aplicar o equipamento. Lembrar que a gente precisa de trabalhar com o ponto motor do músculo, tá? E a gente também trabalha com eletrodo em par no sentido de contração do músculo. A gente até estudou algumas musculaturas em sala de aula, né? O reto abdominal, que é fazer flexão do tronco, o bíceps, que faz flexão do cotovelo, o tríceps, que faz a extensão do cotovelo, o quadríceps, que faz a extensão do joelho, o glúteo, que faz a extensão do quadril. Então, você precisa entender um pouco do movimento para saber aplicar esse eletrodo para que de forma eficaz você gere essa contração muscular. No caso da estética, a gente tem duas opções: ou você quer queimar caloria ou você quer hipertrofiar a região, tá? Aí não vou entrar em parâmetros da Rússia, mas a gente tem que pensar se a pessoa é sedentária, se ela já malha, né, se já tem, ou se é mediana.
E essa frequência, ela vai alterar de 50 a 150 Hz. A gente tem os tempos de subida, de descida, de contração, tempo sem nada, né? Tempo off. E a gente tem um tempo de treino aí que vai de 10 a 30 a 50 minutos, dependendo do seu cliente, tá? Em relação ao tempo de contração, a gente pode trabalhar de 6 a 10 segundos. A endermoterapia ou dermotonia, nós vimos também a online, ambiente virtual, é um equipamento que gera uma pressão negativa, tá? Esse mesmo equipamento ele faz o peeling de diamante, só que os objetivos são diferentes. O equipamento de pressão negativa, que tem os aparelhos em roletes, ou em copos, ou as manoplas de vidro, eles têm a intenção de fazer uma sucção, né, na pele, eliminando as toxinas, melhorando a circulação e trabalhando com as trabéculas, com as traves, que vão gerar as nodulações do aspecto celulítico. Já na microdermabrasão, no peeling de diamante, tem a caneta específica, onde tem a ponteira de diamante, e aí nosso interesse é a esfoliação, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente trabalha muito com a rádio ligada e a endermo também, para trabalhar fibroedema geloide, que a gente esquenta um pouco aquele tecido com a rádio e vem desmanchando aquelas traves do aspecto celulítico. Então é isso. O ultrassom, que é a energia mecânica que vai, a gente transforma essa energia elétrica em energia mecânica, e essa energia mecânica ela vai fazer a vibração das moléculas, e essa vibração das moléculas vai promover efeitos tanto mecânicos, que seria o efeito de micromassagem acústica, gerando efeitos anti-inflamatórios, neurogênicos, também quanto efeitos térmicos, por exemplo, no modo contínuo, onde a gente tem o efeito da tixotropia, que é o amolecimento de estruturas que estão consistentes, né? Então, eu consigo trabalhar tanto o pós-operatório imediato, quanto uma camada de gordura de grande milímetro para estímulo lipolítico. Tá? Lembrar também que só o ultrassom, ele não promove emagrecimento, ele vai promover redução de medida e de prévia cutânea. A radiofrequência ele é um equipamento que vai gerar um campo eletromagnético, vai fazer uma movimentação iônica, e essa movimentação iônica vai gerar calor. A diferença é que a gente controla essa temperatura em um determinado momento, em certo período de tempo, e ela foi feita para tratar a flacidez, mas já tem aplicação em outras disfunções estéticas, né? A gente tem as manoplas que vai da monopolar, que é a que tem o maior potencial de energia, por conta de trabalhar um eletrodo ativo e o outro dispersivo, então ela tem uma capacidade de liberação de energia maior, e os outros eletrodos, que são o bi, o tri, o tetrapolar, o hexapolar, que pode ser concêntrico ou não. Lembrar que os concêntricos a gente trabalha com regiões que têm mais gordura. O LED e o laser, que são equipamentos que a gente vai fazer a fotobiomodulação. Nós temos a energia, que são os fótons, nós temos os cromóforos, que são os tecidos que vão, os tecidos não, o organismo corporal, né? Quem é que no corpo vai receber aquela energia? A gente viu que temos de cromóforos a melanina, a água, a hemoglobina, as porfirinas da bactéria, entre outros. E nós podemos modular, de acordo com a quantidade de joules, esse efeito no tecido. Então, a gente sabe que o laser ele é coerente, ele é colinado, ele é monocromático e ele consegue atingir uma profundidade maior em relação ao LED. O LED ele é monocromático também, porém não é coerente nem colimado, diferente da luz intensa pulsada, que vai ser policromática.
tá? Também não colimada e não coerente. Hoje o LED está sendo um pouco mais utilizado no mercado por conta da sua capacidade de aplicação em grandes áreas, pelos pontos de LEDs que você pode ter em cada cluster, diferente do laser, que é uma energia bem pontual, né? A gente estudou que o laser ele tem um espectro principal mais atual vermelho, no caso 660 nanômetros, onde tem o laser de rubi e que ele vai ter a mesma comprimento de onda do LED vermelho, porém ele não sendo coerente, no caso o LED, ele não atinge tanta profundidade. Mas para a pele e para a estética a gente já conversou que está ok. Então o LED e o laser vermelho, eles vão trazer um efeito anti-inflamatório e também já tem os estudos em relação ao melasma, enzima tirosinase, enfim. Lembramos também que tem um efeito cicatrizante e temos outras cores, outros comprimentos de onda, que no caso do LED principalmente, a gente tem outras aplicações estéticas, igual a gente trabalha com o comprimento de onda azul, que foi observada a sua ação hidratante pela capacidade hidrofílica e pela sua ação, a sua interação com as porfirinas das bactérias. Então, sendo interessante o seu efeito de asepsia, o efeito bactericida, substituindo aí de forma mais moderna a alta frequência. Então, a gente também tem alguns estudos que comprovam a atuação do LED azul na acne, além da acne, no melasma, também com a inibição de tirosinase, e o que também já foi bem baseado cientificamente, e a partir dos estudos azul e vermelho, surgiram estudos com o espectro âmbar, que vai ter uma ação de, digamos assim, ela vai atuar lá nos ribossomos, então ela vai ser responsável pela síntese de aminoácidos, que daqui a um dia esses aminoácidos vão se tornar proteínas, né? Colágeno e elastina. Então, quando pensa em rejuvenescimento, a gente pensa na luz âmbar. E também nós temos, não é especificamente, mas a gente chama de espectro infravermelho, né? Não posso falar que nem o laser nem o LED, mas a luz infravermelha, ela trabalha com um comprimento de onda maior e ela tem uma interação muito interessante com a água e hoje em dia é utilizada para drenagem linfática, na absorção de edemas nos casos de pós-operatório, na região de gânglios. Tá? Lembrar que quanto maior o seu comprimento de onda, a gente tem aquele equipamento com efeito térmico diminuído, tá bom? Então, isso é interessante de lembrar. E por último, a criolipólise. A criolipólise ele é um equipamento que ele vai fazer o tratamento da gordura localizada, ele vai fazer o resfriamento desse tecido adiposo que foi em formato de prega para dentro do copo ou também que está sob as placas, né? No caso das regiões que não tem como gerar tanta prega. Esse resfriamento vai gerar uma paniculite fria, consequência apoptose e degradação desse adipócito vai gerar a diminuição daquele tecido adiposo, tá? Aí tem o formato de copo, mas é interessante lembrar que tem os formatos de placas também. E é um equipamento que tem sido muito utilizado, mas já tem sido reconceituado em relação às suas aplicações por conta tanto da hiperplasia paradoxal quanto as doenças autoimunes, né? E a terapia de onda de choque, que é o tema da aula desse mesmo dia de vocês, onde a gente vai utilizar para tentar diminuir essa questão das fibroses, principalmente. Então, fibroedema geloide, naquela gordura compacta, ela vai trabalhar. Como é que a terapias por onda de choque acontece? São movimentos, é uma energia mecânica também,
Só que a oscilação é um pouco maior, tem um pouco mais pressão do que o ultrassom, quando comparado um ao outro. E mais é interessante que são ondas mecânicas, existe um pouco mais de pressão, trabalha-se com um pouco mais de hertz, mas também pensa-se na mesma questão que a sua relação profundidade-frequência é inversamente proporcional, e também calcula-se o tempo igualmente. Era, a gente vê o tamanho da era e vê o tamanho da área, né? Quando a gente vai fazendo ultrassom, o tempo de tratamento. Então, a gente vai medir essa área, vai dividir pelo tamanho da era. Normalmente, o ultrassom ele vai de 3 ali até 15, 16 centímetros de diâmetro. A gente tem equipamentos de terapia de onda de choque também de diferentes diâmetros, tá bom? Então, essa foi a nossa revisão, eu espero que seja proveitosa, espero que cada foto que apareça você tenha bastante informação relacionada, porque você estudar um pouquinho mais a fundo cada tema, tá bom? Beijos, bom descanso dessas aulas. Vou corrigir os trabalhos com carinho, vou corrigir os testes com carinho. Espero que vocês tenham se saído bem.